Acabou de sair o tarifaço do Donald Trump. Mercado ensandecido com essa notícia. As pessoas indo à loucura. Muita gente que não entende nada, dando opinião, falando besteira, falando um monte de coisa. Como sempre, né, galera? E claro, como eu não sou economista, eu não vou falar da parte econômica do que aconteceu aqui. Ou pelo menos da perspectiva da economia, o que isso pode acontecer para o país, quais as repercussões econômicas para o país. Eu achei a oportunidade perfeita para trazer um assunto que é o custo do direito para os negócios. Essa taxação do Trump de 50% de qualquer mercadoria, qualquer produto que o Brasil exporte lá para os Estados Unidos, tem uma repercussão enorme para as empresas, porque agora, a partir do dia 1 de agosto, se eu não me engano, todos esses produtos que são exportados vão ficar mais caros para lá e, consequentemente, a exportação aqui do Brasil para os Estados Unidos vai desabar, obviamente. Os americanos vão optar por outros fornecedores que tenham um valor menor do produto que eles estão precisando. Porque sendo taxado em 50% os produtos, no mínimo uns 50% por mais, vamos supor que eles vão absorver parte dessa tributação. Então, tudo bem, eu consigo mexer em 40% do meu preço, não vou repassar tudo, eu sofro um pouco aqui também, mas muito provavelmente muitos produtos não vão mais ficar competitivos para o mercado de lá. E de tempos em tempos a gente vê isso acontecendo dentro da nossa sociedade. As normas de direito, as leis mexendo diretamente com os custos da empresa. Aqui a gente tem uma legislação que tem um efeito aí internacional. Por quê? Ela tanto vai repercutir dentro dos Estados Unidos, para quem importam os produtos brasileiros, quanto para as empresas que exportam. Então não é sempre, quando a gente está falando de custo, direito custo para a empresa, que só vai importar o que acontece no cenário nacional. É claro, o que acontece no cenário internacional, a legislação lá de fora, também implica nos custos que a empresa vai ter aqui no cenário nacional. Esse custo a gente já viu outras vezes acontecer, a criação de mais custos, despesas para as empresas, elas terem que reavaliar o valor do produto ou do serviço. Eu tentei procurar os dados, mas provavelmente houve sim uma mudança no mercado quando a gente teve a promulgação do Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, que implicou em novas responsabilidades para as empresas. Eu não consegui dados, mas eu tenho certeza que, por exemplo, o número de contratação de contrato de seguro de responsabilidade civil nessa época deve ter aumentado. É difícil a gente analisar porque essa era uma época de muita inflação. Então é difícil a gente isolar para falar, olha como mexeu no preço dos produtos o Código de Defesa do Consumidor. Mas com certeza algum impacto teve. Mais recentemente a gente pode falar da LGPD, onde as empresas precisaram contratar consultorias para se adequar a essa nova legislação. Inclusive tem gastos até hoje, não só com consultoria, mas com os DPOs e toda a estrutura necessária para poder cumprir com a legislação da LGPD. A gente teve também a lei anticorrupção, que surgiu dentro daquele cenário da Lava Jato. As empresas já vinham investindo em compliance, mas depois que surgiu essa legislação, aí disparou ainda mais o investimento em compliance. Claro que a gente pode pensar que quando você contrata uma consultoria e tudo mais e surgem essas legislações, na verdade você está fazendo um investimento. Por quê? Você vai adequar a sua empresa e vai evitar que eventualmente você seja penalizado com uma multa ou algo do tipo. Mas a gente tem que entender que essas legislações criam novas obrigações que afetam muitas vezes diretamente o custo do produto ou do serviço da empresa. E talvez é o que a gente vai ver agora no cenário desse tarifaço do Trump. Como que as empresas vão lidar com esse tarifaço agora? Porque para muitas empresas que têm uma venda expressiva lá para o mercado americano, elas vão precisar realocar essas mercadorias para outros mercados, outros países, vender mais no mercado interno. E toda essa manobra
toda essa estratégia nova que a empresa vai precisar criar por conta de uma legislação lá dos Estados Unidos, uma taxação agora do Donald Trump, vai exigir investimento em profissionais, em consultoria, em setor de vendas, em uma série de coisas que com certeza vai acabar afetando o preço dessas empresas. E aí que entra o tema desse vídeo, que a gente vê como o direito afeta diretamente no custo dos produtos e serviços, seja com legislação de outros países, como no caso do tarifaço do Trump, alterações da legislação nacional, como Código de Defesa do Consumidor, Lei Anticorrupção, LGPD, legislação trabalhista e tantas outras que impõem obrigações aí para as empresas. Por isso que é importante as empresas sempre estarem muito atentas à legislação vigente, terem bons consultores, bons advogados, bons contadores, para poder dar todo esse suporte necessário a ajudar as empresas, quando surgem esses cenários, a poder calcular da melhor forma possível qual deve ser o novo custo, o novo valor dos produtos e serviços a serem vendidos por elas. E qual que é a sua opinião sobre esse tarifaço aí do Trump que surgiu? Pegou o pessoal, alguns falando não tão de surpresa, né? Mas deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião, se tem mais algum assunto que está rolando por aí você gostaria que eu comentasse, principalmente do ponto de vista do direito. Deixa aqui nos comentários que eu vou dar uma olhadinha, eu vou fazer vídeo também. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.